Quais são as lições que nós podemos tirar daí? Primeira lição fundamental, que desmente aqueles a que acreditam em conta da carochinha, que acreditam na bela adormecida, que pensam que o petróleo e o gás natural são produtos quaisquer e que, portanto, você tem que tratar eles como se fosse um produto qualquer do mercado internacional. Petróleo e gás são produtos estratégicos, são parte da segurança nacional, são parte da segurança energética, e os grandes potências do mundo tratam o acesso ao petróleo e gás como elementos de segurança nacional. Portanto, a questão geopolítica é fundamental para você administrar, digamos, o efeito da crise sobre as economias domésticas. Feliz dos países que têm petróleo e que têm refino. Porque o país que tem petróleo e tem refino, o que está acontecendo hoje é de que nesses países o preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha são mais baixos e flutuam muito menos do que nos países que não têm petróleo e que não têm refino. Os países que não têm petróleo e não têm refino dependem muito mais do preço internacional. Nós fizemos essa loucura. Nós saímos de uma situação que nós éramos exportadores de gasolina, importávamos uma pequena parte do refino e continuávamos importando GLP, porque sempre tivemos dificuldade de produção de gás de cozinha, para nos transformar num país grande importador desses três derivados de petróleo, e exportamos petróleo cru. Ou seja, voltamos a um modelo do início do século de exportar produtos primários e importar produtos manufaturados mais elaborados. Essa opção que se acelerou pós-Temer, com a entrada de quase 400 importadores no Brasil, e com a redução do uso da refinaria da Petrobras e a paralisação da capacidade de expansão do refino brasileiro, coloca o país completamente dependente do quadro internacional e, portanto, sujeito às flutuações dos preços internacionais. Isso é muito dramático, e essa guerra e essa situação atual mostra que nós temos que tratar esses dois produtos como produtos de segurança nacional, de segurança energética, e não como os produtos quaisquer. Muito bem. O petróleo não é uma mercadoria, né? Vamos dizer assim, ele é muito mais do que uma mercadoria, né? Ele é uma mercadoria na medida que ele é trocado, ele é vendido para troca, mas ele é uma mercadoria estratégica, eu diria assim. Não pode ser tratada só com forças de mercado, tem que ser tratada como um elemento de segurança nacional. E isso é muito importante, e eu queria, assim, mantendo ainda nesse assunto, porque nós estamos fazendo um balanço da nossa curta história recente aqui de desastres. Vamos supor que a política que nós tínhamos de petróleo antes do governo Temer tivesse, por um lance de felicidade, por um vislumbre qualquer, tivesse sido mantida. Qual seria a nossa situação hoje? Olha, nós estávamos com uma previsão, eu acho até que foi um pouco exagerada, de construir 5 novas refinarias no Brasil. Nós íamos construir o Comperj, no Rio de Janeiro, íamos construir a Renest, em Minas e Pernambuco, íamos construir a refinaria Prêmio do Ceará, a refinaria Prêmio do Maranhão. Dessas, só saiu metade da Renest, da refinaria de Pernambuco. Nós construímos uma pequena refinaria no Rio Grande do Norte, chamada Clara Camarão, e as refinarias foram paralisadas. Se essas refinarias continuassem, hoje nós teríamos uma oferta de diesel S10 muito maior do que nós temos, ou seja, diesel com 10 partes por milhão de enxofre, que é o requisito ambiental hoje exigido no Brasil, num volume muito maior, nós estaríamos importando muito menos, nós teríamos aumentado nossa capacidade de produção de gasolina, e nós teríamos aumentado a nossa capacidade de processamento de gás no Comperj. Consequentemente, nós estaríamos também com a capacidade de produção de propano e butano, que poderiam substituir parte do GLP na oferta do gás de cozinha no Brasil. Portanto, as nossas condições de oferta seriam muito distintas daquelas que estão hoje. Além disso, nós tínhamos a BR Distribuidora, que atuava na distribuição de derivados, com 1/3 do mercado, tendo um papel de, digamos, estabilizador e
de impactador em mercados mais distantes e menos atraentes, que garantiam o suprimento adequado para o mercado brasileiro, da mesma maneira que a Liquigás na área de gás de cozinha. A Liquigás foi vendida, é privatizada, hoje é 100% privada. A BR Distribuidora foi totalmente privatizada, hoje é 100% privatizada, não existe mais BR Distribuidora, existe uma empresa chamada Vibra, que usa o nome da Petrobras nos postos, mas é fake news, porque não tem nada a ver com a Petrobras. E, portanto, o governo perdeu todos os instrumentos de intervir no mercado. Consequentemente, está dependendo fortemente das importações dos 392 importadores que o último anuário da ANP mostra no Brasil. Agora, depois de falar do passado, do futuro do passado, vamos falar do passado do futuro. Ou seja, se ocorrer uma mudança no Brasil e nós voltarmos a uma situação em que temos uma política responsável em relação ao petróleo, à defesa da energia, quanto tempo a gente levaria para recuperar o tempo perdido? O que poderia ser feito? O que deveria ser feito assim para a gente recuperar? Porque nós estamos numa situação realmente insustentável. Depois você vai falar sobre isso, mas os únicos que estão felizes são os acionistas. Aqueles que se sacrificaram para construir a Petrobras estão amargando o prejuízo. Mas quanto tempo a gente levaria? Que medidas que não é necessário para a gente arrumar esse futuro aí? Olha, em primeiro lugar, é preciso pensar um pouco um cenário de preços internacionais, né? Eu acho que nós vamos ter 2022 com preços altos, oscilantes mais altos, aí na faixa de 100 a 120 dólares o barril. Em 2023 é possível que a gente tenha uma certa acomodação aí na faixa dos 80 a 100 dólares o barril, mas ainda assim são preços altos. Isso significa que nós vamos ter que ter algum mecanismo aí digamos, de redução do impacto desse preço sobre o consumidor. Isso não pode ser feito apenas, ao meu ver, por um instrumento, uma medida. É preciso ter um conjunto de medidas. Então, por exemplo, é claro que nós temos que ter, talvez, aí uma certa parcela dos ganhos dos governos, tanto o governo estadual quanto o governo federal, na redução de impostos que incidem sobre o preço da gasolina, do diesel e do GLP. Mas uma coisa que é muito importante considerar é que os lucros da Petrobras, que é uma empresa que produz petróleo no Brasil e usa nas suas refinarias 90% da sua carga processada de petróleo brasileiro, e ao usar o petróleo brasileiro, ela tem custos, não somente custos em reais, mas custos muito baixos pela produtividade dos poços do pré-sal, de tal maneira que as margens operacionais da Petrobras são gigantescas comparadas com as margens da BP, da Exxon, da Shell, das grandes empresas internacionais. E essas margens podem ser comprimidas. Essas margens podem ser reduzidas sem que o acionista chegue a ter prejuízo. Ele deixará de ganhar, mas ganhará um pouco menos, e você pode também usar parte. Isso os Estados Unidos estão discutindo agora, hoje. Ontem, uma senadora americana está apresentando um projeto lá no Congresso americano de imposto sobre o lucro extraordinário das empresas de petróleo nos Estados Unidos. A Inglaterra já adotou isso algumas vezes, a França já adotou isso algumas vezes. Não tem nada de socialismo, nem nada de uma mudança revolucionária, isso é uma coisa comum. Quando você tem um setor que tem um lucro extraordinário, decorrente não da atividade do setor, mas decorrente de circunstâncias que não estão sob o controle dos dirigentes do setor, não é justo que esse setor se aproprie totalmente da renda que ele tem. É preciso que a sociedade se capture parte disso. Então, você precisa tirar um pouco disso. Você precisaria ter um pouco de política aí de crédito, de transferência de renda para os consumidores, focados principalmente nos consumidores de baixa renda, nos caminhoneiros, nos usuários de transporte coletivo, de tal maneira que você tivesse uma política de curto prazo de minimização dos efeitos do preço alto. Mas isso não basta. Isso é insustentável no longo prazo. Para resolver o problema no longo prazo, nós temos uma situação excepcional.
Porque nós temos petróleo por muitos anos ainda. O pré-sal tem reservas enormes ainda a serem desenvolvidas. Então, como você tem ainda uma perspectiva de petróleo grande, você precisa hoje crescer a capacidade de refino. Ou seja, você precisa crescer a capacidade de processar esse petróleo aqui no Brasil, transformar esse petróleo em gasolina, diesel e GLP e oferecer a preços brasileiros para o mercado brasileiro. Então, eu acho que nós temos que combinar política de longo prazo, que envolve a construção de capacidade de refino. Isso é 4, 5 anos, não é imediato. Você não constrói uma refinaria em 1 ano, você não constrói essa refinaria em 6 meses, você leva aí 4 anos para construir uma refinaria. Mas você tem que apontar para esse tipo de situação. Não há como você continuar pensando que é possível apenas você atuar no nível de minimização dos efeitos dos preços altos. Você precisa reestruturar a política de abastecimento do país, que foi abandonada. Foi abandonada literalmente, absurdo, porque nos regulamentos brasileiros do Conselho Nacional de Política Energética, que se tinha como um dos objetivos da política nacional garantir o abastecimento para os brasileiros, esse garantir o abastecimento para os brasileiros foi tirado da política formalmente e foi incluído aí que a função da política brasileira de derivados de petróleo é garantir a competitividade dos atores internacionais que entram no Brasil e atrair novos atores para o Brasil. Quer dizer, é uma reversão completa da lógica de soberania nacional. Tem uma frase que o professor Rogério César Cerqueira Leite, publicou num artigo da Folha de São Paulo, que você deve ter visto. Eu gostaria de ler e queria que você comentasse. Diz o professor, físico, de grande envergadura, intelectual de primeira: não é honesto usar o preço do petróleo no exterior para justificar o preço interno, pois não envolve custo de produção. E daí ele acrescenta: nossos liberais pagam contas com dinheiro do povo. É meio isso que nós estamos... foi essa política instituída no Brasil depois do golpe que afastou o presidente Dilma, né? Nós temos que reconhecer um fato. É fato que o preço do petróleo, dos derivados do petróleo, não é um preço em cima dos custos. Isso é fato. Quer dizer, o petróleo, na realidade, gera sempre uma renda, ou seja, renda no sentido clássico da palavra renda, que não é o resultado do produto, etc., mas é algo que o consumidor está disposto a pagar além do custo, de tal maneira que quem produz com mais eficiência ganha mais. Isso é fato. Agora, esta renda, chamada renda petroleira, ela sempre é objeto de disputa da sociedade. Então a sociedade ela não pode aceitar que grande parte dessa renda vai para os acionistas. Parte dessa renda vai para os acionistas, sim, mas parte vai para o governo, parte vai para os fornecedores do setor de petróleo, parte vai para os consumidores, parte vai para os trabalhadores do setor de petróleo, parte vai para a sociedade que sofre os efeitos da produção de petróleo e o efeito de que no local em que você tem uma produção, ela vai acabar e, portanto, você vai deixar heranças ruins. Então, a renda petroleira é objeto de disputa da sociedade. E é preciso que se haja se arbitre quem é que ganha o quê. Você não pode aceitar que os acionistas levem 101 bilhões de reais de lucro, como levaram esse ano de 2021, tá certo? E o povo está morrendo de fome. Tá usando lenha, pegando os móveis velhos que tem, tocando fogo para cozinhar. Tá certo? Essa desigualdade, essa distribuição desigual é muito ruim. Principalmente quando você imagina o seguinte: olha, no Brasil, é um dos poucos países do mundo que esses 101 bilhões de reais de dividendos vai pagar. Sabe quanto vai pagar de imposto de renda, esses 101 bilhões de reais? Zero! Nada! Porque os dividendos são isentos de tributação. Isso é um absurdo. Nós temos hoje 300 mil pessoas no Brasil
ganhando mais de 600 mil reais por ano, só 300 mil pessoas. Dos 31 milhões de declarantes de imposto de renda, dos 140 milhões de brasileiros que nós temos. Nós temos 316 mil pessoas ganhando mais de 600 mil reais, e dessas pessoas que ganham 1% mais alto dos declarantes de imposto de renda, esses 1%, 70% de sua renda é dividendo, é zero de imposto de renda. E nós não podemos admitir uma discussão de uma cobrança de um imposto extraordinário sobre os lucros extraordinários da Petrobras? Tem que pensar nessa possibilidade.